Muito boa noite, está começando mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você, nosso querido telespectador, telespectadora ligados aqui no canal AgroPlus. No programa de hoje, informações exclusivas, debates exclusivos aí para você. Temos informações, um debate, vamos tentar entender os impactos que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro deve trazer a essas tarifas dos Estados Unidos, já que a gente viu aí uma tendência do governo americano em apoiar o presidente Jair Bolsonaro, e isso poderia trazer, caso continuasse o que tem chamado de perseguição, né, contra Jair Bolsonaro, poderia piorar as tarifas ao Brasil. As tarifas começaram hoje, por exemplo, por informação, né? Hoje é quarta-feira, dia 6, e as tarifas começaram, inclusive hoje, portanto, e não teve acréscimo além do que esperado, né? O que a gente teve foi algumas reduções, algumas exclusões. Mas e aí, será que essa prisão que aconteceu essa semana, né, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, será que isso de alguma maneira deve piorar a situação do Brasil perante o presidente americano? Vamos conversar sobre isso e tentar entender um pouco dessa informação que tem chamado muita atenção do Brasil inteiro, inclusive teve manifestos aí no final de semana, né? Seguimos então com os nossos destaques no programa de hoje. Também a gente vai falar sobre o setor madeireiro, principalmente do estado de Mato Grosso, que tem procurado resolver esse problema do tarifaço já, né? Já tendo visto os problemas que já começaram a aparecer e devem perdurar, o setor busca 50 milhões de reais ou 10 milhões de dólares para evitar um colapso perante o tarifaço de Donald Trump. E a gente fala também sobre a China, que decidiu adiar a decisão sobre importações de carne bovina, né? E acaba beneficiando o Brasil, porque a China é o principal destino, né, das exportações brasileiras da carne a carne bovina, né? E é uma prorrogação por mais 3 meses aí, por conta de uma investigação sobre as importações de carne bovina lá na China. A gente vai falar sobre isso também. Seu Bianco participa comigo hoje por aqui, já está comigo, já chega por aqui. Seu Bianco, seja muito bem-vindo a mais um programa. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Será que a China decidindo prolongar um pouquinho mais esse prazo aí, para o Brasil isso é bom, para a China, enfim, eles estão escolhendo, né, um pouco da onde compram, mas será que isso também tem alguma coisa a ver com as tarifas de Donald Trump? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Tem 100% de chance de ver com esses tarifaços. A China, no começo do ano, o que a China fez? Ela queria comercialmente trabalhar tentar baixar o preço de carne, mas isso era antes das loucuras desses tarifaços. E aí ela impôs, que disse que haveria uma fiscalização, não só no Brasil, mas em diversos países que exportavam carne para eles. Agora eles viram que com o tarifaço e uma coisa, talvez iria causar um grande problema para eles mesmos, então eles precisam ter a segurança alimentar, ter a certeza que vai ter a carne lá. Então, portanto, eles estão agora dizendo, não, vamos prorrogar vamos fiscalizar só daqui mais um tempo e está prorrogado. Por quê? Precisa de ter a segurança alimentar, precisa ter a certeza que vai ter carne lá para eles, para o povo chinês comer. As principais informações, não só de hoje, então, portanto, a gente vê aí o nosso programa inteiro sendo debatido, informações que giram em torno dessas tarifas. E aí a gente consegue entender um pouco melhor o peso que essas tarifas estão causando para o mundo inteiro. Então, vou fazer o convite para o nosso telespectador. Vamos debater o agronegócio.
Seu Bianco, a gente começa com o Brasil, né? Vamos começar falando dessas informações que giram em torno da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e já tem imprensa nacional e internacional falando que essas negociações das tarifas, que inclusive começaram hoje contra o mundo inteiro, vamos falar exclusivamente agora do Brasil, com tarifas adicionais, né, de 40%, totalizando, somando com os 10% que nós já tínhamos, 50%, portanto, já tem, a imprensa nacional e internacional já tem falado que essas negociações que são esperadas entre Brasil e Estados Unidos, elas podem sofrer, elas podem ter algum impacto por conta dessa prisão. Existe também um risco maior, dólar em alta, retaliação de Trump, né? Isso é o que o mercado está temendo, né? Depois, ou como efeito por conta dessa prisão domiciliar por parte do ministro Alexandre de Moraes, né, contra o ex-presidente Bolsonaro. O senhor acredita também nessa opinião por conta dessas questões políticas internas nossas, atrapalhar essa negociação perante a essa negociação comercial aí junto aos Estados Unidos? Eu só acredito muito nisso. O mercado está vendo muito complicador essa prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Donald Trump, ele pode levar isso como uma afronta diretamente a ele, né? Ele pode, ainda em cima disso, interpretar isso como uma afronta, interpretar isso como uma declaração de guerra do povo brasileiro, que querem guerrear mesmo com ele, que querem brigar comercialmente, como nós estamos falando, que eles querem ir pro embate comercial, que é aquilo que nós nunca quisemos. A gente sempre defendeu que o próprio governo brasileiro não quisesse retaliar ou fazer essa contrapartida, também taxar os produtos norte-americanos no mesmo percentual que eles querem nos 50%, porque isso iria virar uma guerra comercial e não adiantaria em nada. Então, o medo do comércio hoje, tanto do financeiro quanto do comercial, o grande medo é que Trump venha contra-atacar isso e leve isso como uma afronta a ele mesmo por tudo isso que está acontecendo. Então, o comércio hoje, o mercado hoje tem muito medo desses resultados que possam vir com essas taxações. Essa outra coisa que eu queria mais ou menos deixar para a gente conversar um pouco é que um rapaz amigo meu diz que o avô dele assiste muito o nosso programa em virtude de que ele não entende nada de soja e nada do agro, porém ele gosta de aprender. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais detalhista, se aprofundar um pouco mais nas informações, porque tem muitas pessoas que gostam exatamente de ouvir ou da gente repassar esses ensinamentos que a gente tem dessa experiência nossa. Tanto é que esse tarifaço, vamos só para dar um exemplo, o tarifaço se tarifa a carne em 50%. O que é que para nós aqui brasileiros, que nós exportamos, vai acontecer conosco aqui? Não tem dizer nada. Acontece com o consumidor dos Estados Unidos, o consumidor americano que a carne vai ficar 50% mais cara para ele lá. Então, só porque se fala muito em tarifaço, que vai ser 50%, porém a mercadoria nossa, a carne nossa aqui, vai subir 50% a carne nossa aqui e dentro do nosso consumo? Não, o que vai subir é para o consumidor norte-americano. Só para a gente detalhar um pouco aí. O senhor tem o nome, lembra o nome dessas pessoas aí, para a gente agradecer também a companhia? E claro, vamos detalhar um pouco melhor. Às vezes não, boa parte do tempo eu também faço perguntas que eu faço, são genuínas aqui, para eu aprender muito ainda com o seu Bianco diariamente. Esses dias era o Miguel, eu não sei o nome do avô dele, ele até falou, mas eu não lembro, mas o Miguel é um amigo meu, então
fica essa informação e para todos nós, né, para todas as pessoas que nos assistem, às vezes essas informações, eles podem até nos pedir que a gente detalhe um pouco mais dentro da experiência que a gente já viveu. Esse é um pedido que pode ser feito no nosso WhatsApp, né, que está aí na tela, então manda uma mensagem para a gente lá, olha, me explica melhor um pouquinho isso, me explica um pouquinho melhor aquele outro, mas agradecendo ao avô do seu Miguel aí, então, aliás, o avô do Miguel, então, portanto, que nos acompanha, obrigado, Miguel, pela informação, né? E aí, então, para a gente entender melhor, então, seu Bianco, para a gente fechar isso e eu trazer uma fala do jornal Wall Street Journal, que é um jornal americano muito famoso, né? E aí, então, essas tarifas de 50%, elas querem dizer o quê? O que o Donald Trump está falando? Para vocês trazerem a carne de vocês, qualquer produto de vocês, né? Ou os produtos, que agora a gente tem algumas exceções, tá? Antes eram todos os produtos. Mas com essa tarifa ele está dizendo o quê? Para você trazer o seu produto aqui para dentro, você tem que pagar 50% do valor do produto, correto? Não é sobre o total, em nota, enfim, 50% em cima do valor do produto. Se a carne do boi ou a picanha custa o quilo, quanto que está aqui no Brasil? R$100, R$150, mais? R$80 está aqui no Brasil. O quilo? A exportação, o quilo da picanha, mais ou menos de 80 a 90 de picanha, né? Então, nesse caso, vamos num número mais redondo, vamos dizer que fosse R$100 o quilo da picanha, certo? Lá nos Estados Unidos, eles vão pagar, então, a picanha que vá do Brasil, custaria R$150. A picanha que vai da Argentina fica custando mesmo R$100. O grande prejuízo é da carne brasileira. Agora, também a Argentina, os outros países vão conseguir colocar no mercado norte-americano toda a carne suficiente que o consumidor norte-americano consumia? Não vão. Os Estados Unidos, de toda a carne que os Estados Unidos comem durante o dia, 26% vai aqui do Brasil. Ô, seu Bianco, só para eu entender melhor e também para ajudar o vô do Miguel aí, porque, digamos, se é R$100, se a gente vende no mercado interno R$100, faz uma negociação de R$100 com os Estados Unidos, aí eles colocam 50%, a gente vai ter que pagar 50% desses R$100 só de tarifas, certo? Ou seja, R$50 vão só de tarifas. Então eu não vou querer fornecer a minha carne a R$100. Eu vou querer colocar um preço de R$150, R$200, aliás, R$200 para eu chegar no 100. É quase isso, José, mas a carne nossa vai ser sempre R$100, certo? Aí, para entrar lá dentro, o governo vai cobrar esse imposto que é R$50. Esse imposto, esse dinheiro vai para quem? Vai para o governo norte-americano, vai lá para o caixa do governo norte-americano. Esse não quer dizer que nós vamos receber menos, nós vamos ter o que menos? Não vai entrar nossa carne lá dentro, né? Então, por quê? Porque o consumidor vai preferir a carne de outros países, que é uma carne mais barata. Porque a Argentina tem taxação de quanto? De 0. Então, a carne que vai da Argentina, que vai para a Argentina lá, ela iria custar 50% mais barato. Então, nós, teoricamente, o Brasil iria perder o valor, ou perderia o mercado. Por que você vai comprar uma picanha lá, made in Brasil, ou uma picanha made in Argentina, se a da Argentina é 50% mais barata? Você vai comprar aquela da Argentina. Então, isso o próprio mercado consumidor lá dentro, quem vai dizer qual a carne que vai comprar é o consumidor norte-americano. E aonde que ele vai comprar? Ele vai comprar pela mais barata. Muito bom mesmo. E a gente aprendendo aí, viu? Miguel e avô aí, tá? Vamos lá então, uma fala, voltando ao foco aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Wall Street Journal, jornal muito famoso nos Estados Unidos, classificou Bolsonaro como um incendiário de direita e destacou que ele tem contado
com a ajuda de Trump, enquanto responde acusações de tentar um golpe militar em 2022. Segundo o jornal, apesar da pressão de Washington, os juízes do país apertaram o cerco, impondo novas restrições com o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acesso à embaixada dos Estados Unidos. Aí tem mais jornal também falando, enfim, de caça às bruxas, né? O que o Trump tem chamado de caça às bruxas. New York Times descreveu o episódio como uma ameaça de escalar a maior crise diplomática em décadas entre Estados Unidos e o Brasil. E eu acho que isso é o que deve estar acontecendo, né? A gente está vendo uma verdadeira crise entre os dois países, que eu acho que a gente nunca vivenciou dessa maneira, seu Bianco. Eu concordo mais com o New York Times aí, que ele está dizendo que vai ser a maior crise. E isso realmente vai ser. Se o Bolsonaro fez problema ou não lá em 2022, dizendo-se que gostaria de fazer ou que participou daquela invasão, isso já é um problema, vamos dizer, secundário, no meu entender. Há muitas pessoas que dizem, ou vamos lá, a própria direita, que é o lado do Bolsonaro, tem muitos que defendem até que é bom que o Bolsonaro fique preso. Por quê? Porque acham assim que Bolsonaro não podendo ser candidato, quem é que pode ser candidato ou quem é que está na frente para ser candidato? O governador de São Paulo, né? Que é o Freitas, né? O governador de São Paulo poderia ser um, e com o vice, ou o Zema, que foi o governador que é o governador de Minas. São dois, onde tem mais eleitores, né? 2 estados assim que tem mais eleitores, então isso se ganha muitos votos. Os da direita, os radicais da direita querem o Bolsonaro. Então, mas tem muita gente da direita que acha que com o governador de São Paulo, ou seja, o Tarcísio de Freitas, seria muito mais fácil da direita voltar ao poder do que com o Bolsonaro. Por quê? Tarcísio de Freitas é menos radical, é um cara mais moderado nas suas falas e tudo. Então, está fazendo um ótimo governo lá em São Paulo, né? Então, dessa maneira, tem gente da direita que até defende que o Bolsonaro até possa ficar preso. Por quê? Porque ele não poderia ser candidato e abriria a vaga para o Tarcísio. O Tarcísio nunca vai querer entrar numa disputa com o Bolsonaro de dizer que ele é candidato, porque o Bolsonaro foi quem criou o Tarcísio na política. Primeiro ele deixou o Tarcísio ser ministro de transporte, depois disso insistiu para que ele fosse candidato ao governo de São Paulo e teve a vitória. Então, quem ajudou ele politicamente a ser hoje o que é, foi o Bolsonaro. Então, isso ele respeita muito e ele nunca vai entrar numa disputa para ele ser candidato ou o Bolsonaro ser candidato. Uma análise política sobre as próximas eleições. Mas vamos voltar ao nosso foco aqui, viu? Vamos para o nosso foco das tarifas de Donald Trump e, inclusive, já tem se falado até de uma tarifa de 100% para o Brasil, porque teve ameaça dos Estados Unidos, né, por comércio com a Rússia. O governo dos Estados Unidos sinalizou que pode impor tarifas pesadas, possivelmente próximas a 100%, a países que mantêm relações comerciais com a Rússia, especialmente na compra de petróleo, combustíveis e fertilizantes. A ameaça ela foi feita na Casa Branca durante o evento, né, pelo Trump, e aí ontem, terça-feira, dia 5, que pretende exercer pressão sobre Moscou para encerrar a guerra contra a Ucrânia, e esse movimento pode atingir diretamente o Brasil, que figura entre os maiores compradores mundiais de diesel e fertilizantes do país de Vladimir Putin. O senhor chegou a fazer uma análise, inclusive, sobre Rússia recentemente aqui, né? Uma visita do presidente Lula ao país que
pode não ser bem vista e, de fato, a gente está vendo aí algo que pode representar um perigo para o Brasil. O grande problema de Trump com a Rússia, o maior problema hoje aqui é por causa da guerra, né? A invasão deles com a Ucrânia. Então, o que o Trump está dizendo? Que se o Putin não parar com a invasão da Ucrânia, não acabarem com a guerra da Ucrânia, ele vai impor essas tarifas e esse bloqueio comercial com a Rússia. O Brasil vai apanhar muito nisso daí, porque, como você citou, nós importamos muitas mercadorias da Rússia e precisamos muito dessas mercadorias, né? Talvez o petróleo não, mas adubos, fertilizantes, somos muito dependentes. E aí vou abrir um parênteses e veja bem como que a legislação ambiental brasileira é muito prejudicial ao nosso país. Nós temos reservas, nós poderemos conseguir e nós poderemos ser autossuficientes em fertilizantes. E aí fica esses entraves ambientais. Mas isso aí pode ser um outro assunto para a gente discutir num outro momento, para mim não passar. Vamos voltar à guerra do Putin com a guerra. Mas foi muito bem lembrado, Trump. Foi muito bem lembrado. A guerra do Trump com o Putin, então, vamos lá. E daí nós fizemos o que com a Rússia? Paramos de comprar fertilizantes. Vai dar um problema no mundo, não só no Brasil, no mundo, porque se nós não comprar o fertilizante desse, nós vamos produzir a metade do que a gente produz, porque nós não vamos fertilizar nossas terras e automaticamente nós vamos produzir muito menos. E você sabe que o Brasil, a cada uma pessoa no mundo, desses 8 bilhões de pessoas, nós alimentamos com nossa produção. Probleminha aí que o senhor Bianco já volta. Opa. Pronto, resolvido. Chamadas aqui. Disso daí somos nós que alimentamos, né? Graças ao nosso agro que produz isso. Só que se nós não tiver adubação, nós vamos produzir bem menos. Então, vai dar problema no mundo, vai faltar alimento. Eu acho que o Trump também está sendo assim, simplesmente querendo forçar em cima do Putin para que haja esse cessar-fogo com a Ucrânia. Eu acho que isso é muito bom, porque a guerra nunca é boa para ninguém, né? Então, que haja esse cessar-fogo. E agora, se não houver esse cessar-fogo, aí eu já não sei aonde é que nós vamos parar se nós não conseguir importar, principalmente os fertilizantes da Rússia. O senhor Bianco falou antes aí dos benefícios, né? Se a gente tivesse leis brasileiras que favorecessem o Brasil, né? Tá falando dessa semana que nós tivemos aí a bela notícia de Santos descobrir, né, uma fonte muito grande de petróleo, e uma crítica também ao licenciamento ambiental, que está um pouco travado aí, a gente viu ele caminhar um pouquinho, mas anda travado, e que com a liberação disso a gente poderia conseguir produzir, então, alguns insumos aqui dentro do país, sem ficar dependente de outros países, evitaria problemas como esse, por exemplo. Certo, seu Bianco? Certíssimo, Joção. A lei ambiental acho que vai ser sancionada hoje ou até amanhã, né, pelo presidente. Aquela agilidade na lei ambiental, só para a gente também acrescentar que isso será um grande benefício para a população brasileira. Não que nós vá haver mais desmatamento, mas simplesmente haverá agilidade, rapidez no processo. E a gente segue, inclusive, de olho, aguardando se vem sanção por inteiro. Existe expectativa para quem acompanha o programa, a gente já conversou sobre isso por parte do meio ambiente de ter uma exclusão, né, ali de um termo. A gente continua falando sobre isso, provavelmente na semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Seu Bianco, a gente vai seguir aqui, eu vou pedir um espaço para o senhor, daqui a pouco eu te chamo de volta, porque a gente vai fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente continua falando do tarifaço, já que as tarifas dos Estados Unidos, né, que entraram em vigor hoje, dia 6, o governo brasileiro acabou de fazer também uma coisa que ele já havia prometido desde o início fazer, que era acionar os Estados Unidos dentro da Organização Mundial do Comércio.
para o Brasil, o governo argumenta que essas tarifas impostas pelos Estados Unidos, elas violam princípios fundamentais da entidade, da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Então a gente vai debater mais sobre isso no próximo bloco. Eu quero perguntar para o seu Bianco, até porque eu estou vendo o Brasil, o governo Lula, ele agir de maneira como todo brasileiro age. Epa, esse é meu direito. Mas e aí? Será que perante o mundo é assim que funciona? O meu direito é esse. Será que é assim? Vamos lá tentar entender um pouco mais no próximo bloco. O nosso intervalo é rápido, a gente volta já. Agrodebate dessa quarta-feira, dia 6 de agosto, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Você que chega agora, vamos lá explicar o programa de hoje, né? Que desde o início a gente tem aí 1 hora de debate sobre o agronegócio, né, diariamente para tratar por aqui. E o programa de hoje ele está exclusivamente sobre as tarifas de Donald Trump. E são vários cenários aí possíveis. A gente começou falando das negociações entre Brasil e Estados Unidos que podem ser afetadas por conta da prisão domiciliar decretada essa semana por parte do nosso judiciário contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora a gente traz uma outra esfera desse debate. Isso porque desde o início do anúncio dessas tarifas de 50%, né, já somadas as 40%, as sobretaxas de 40% sobre os 10% que já haviam antes, portanto 50% de total, o governo Lula havia anunciado lá desde o início que ia acionar a Organização Mundial do Comércio por conta dessas tarifas, argumentando que essas tarifas elas violam princípios fundamentais da entidade. Para conversar sobre isso, volta aqui comigo o seu Bianco. Seu Bianco, para mim, o senhor mesmo já mencionou em outras oportunidades. Já chego na tua fala. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui no Brasil, as leis funcionam assim. Tudo funciona de acordo com o papel. O que está no papel tem que ser cumprido. As leis trabalhistas, as leis ambientais, tudo tem que ser cumprido à risca. Agora nós entramos no Donald Trump. Donald Trump é um presidente que, aí entram as suas palavras, que são dados inclusive. Em outras oportunidades assinou o Tratado de Paris e a hora que quis, zarpou fora. OMC, Organização Mundial do Comércio. Será que Donald Trump está muito preocupado com o Brasil acionar ele, afirmando que essas tarifas violam princípios fundamentais da Organização Mundial de Saúde, na sua opinião? Trump não está nem aí. A OMC depende de juízes para julgar. Desde 2019, eles não têm o número suficiente de juízes para esse julgamento. Está faltando que alguém nomeie esse juiz. Quem é que está faltando? Os Estados Unidos deverão nomear outros juízes mais para que se possa daí julgar um tal de um pedido que o Brasil tem o direito de pedir, e esse direito de repente vai 6 meses para se julgar. Se houver contrapartida, não vai mais de 1 ano. Então, o tarifaço ou qualquer problema que nós temos hoje tem que ser resolvido urgentemente. Você falou, o Brasil tem o direito de questionar isso. Tem, e talvez ele esteja até direito. Quando você fez a fala antes do intervalo comercial, aí, você falou muito bem que haveria esse direito, o Brasil está, de repente, com esse direito, eu concordo que está, mas daí faz me lembrar aquela velha conversa que a gente sempre teve sobre a faixa de domínio do pedestre. Eu, como pedestre, estou passando ali no meu sinal verde, e aí vem vindo um carro lá em alta velocidade, e eu sei que ele não vai parar, porém eu estou no meu direito de passar e eu vou querer ter o meu direito. Eu vou passando, daí o veículo vem
me arrebenta, me mata, esse motorista vai ser julgado, ele vai ser condenado. Agora eu morri. Morri certo. Será que foi bom eu morrer certo? Eu estava certo, mas eu morri. Então, nessa teoria, mais ou menos, não adianta muito nós dizer que estamos certos, porém nós vamos morrer, o nosso comércio vai morrer, o nosso comércio vai faltar, vai falir muitas empresas, muitos empregos serão banidos, não haverá muitos empregos, teremos muitos problemas. Ir para a OMC é um direito, porém o correto mesmo é a diplomacia e nós irmos nos Estados Unidos de fazer um acordo. O único no governo que eu vejo que está com essa vontade é o vice-presidente Alckmin. Os demais ficam aí brigando e discutindo. E não adianta a gente querer dizer que nós temos poder para discutir com os Estados Unidos. Nós não temos esse poder. Para quem acompanha a gente diariamente, a gente está batendo na tecla, né, seu Bianco? O senhor tem falado sobre isso desde o primeiro dia. E a gente não tem visto aí uma mudança no discurso, né? Parece que o Brasil quer, porque quer, parece mais que é uma escolha de algo político do que algo de fato que busque uma resolução de um problema, porque em alguns discursos o presidente Lula tem erguido a bandeira e batido no peito e falado, não, ninguém vai estragar a nossa soberania, e aí ouve-se ao fundo pessoas, isso aí, é lindo, o discurso de fato é muito lindo a gente falar sobre soberania, uau, não, vamos bater no peito, e o Brasil é nosso e ele não vai mandar, mas no final das contas é o que o senhor falou, adianta passar na faixa de pedestre com sinal verde com o carro vindo e morrer? Não adianta, né? José, tem muitos fatos que a gente fala, às vezes, mas tudo isso se deu início aonde? Naquela conversa de que o Lula disse que quer criar o tal de uma moeda paralela, incentivada por eu acho que é a Rússia e Irã, né? Então não adianta a gente querer bater de frente, nós teremos que nos colocar no nosso lugar e sabermos que isso é assim mesmo. Um dia desses, em conversas aí em bares, eu ouvi assim algumas pessoas dizendo, bom, mas aí vai ficar bom para o Brasil, se nós não vender a carne para os Estados Unidos, ou se nós não vender qualquer mercadoria para os Estados Unidos, porque eu vou comprar uma carne mais barata. Eu até concordo que possa ter, mas vai ser difícil, um pouquinho de carne mais barata. Só que para mim comprar uma carne mais barata, eu tenho que ter meu emprego. Que provavelmente, se nós não exportar, muitos empregos serão cortados. Não é só o emprego lá do abatedouro. É o produtor, é aquele criador de gado, da vaca que cria o bezerro, daquele boiadeiro, desse boiadeiro o caminhoneiro que leva, o caminhoneiro que traz a ração. Tudo isso são inúmeros empregos que irão faltar no país. Então, se faltarem esses empregos, não é que se a carne, a picanha está R$80, ela vai vir para R$70 e daí eu vou poder comprar. Mas se eu não ganhar nem um centavo, se eu não tiver meu emprego, será que eu tenho R$70 para me comprar picanha? Então, de nada adianta sem que haja uma grande... Nada no mundo, no capitalismo, ou no mundo hoje se dá a entender, nada se dá se não houver produção. Se você não trabalhar, se você não produzir, no fundo, você sempre terá prejuízo. Muito bem, seu Bianco, daqui a pouco eu te chamo de volta. A gente vai chamar mais um intervalo comercial, porque no próximo bloco a gente volta a falar ainda sobre tarifas, a gente vai falar sobre o setor madeireiro, principalmente do estado de Mato Grosso, que está buscando 50 milhões de reais ou 10 milhões de dólares para evitar um colapso devido às tarifas. A gente vai falar também sobre a China, que adiou a decisão, né, sobre as importações de carne bovina, acaba beneficiando o Brasil e tem uma ligação aí com o tarifaço. O intervalo é bem rápido, segura, a gente volta já.
Agrodebate está de volta, dia 6 de agosto de 2025. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp. Está aí na tela o número para você escanear e mandar uma mensagem para o Agrodebate. E hoje, especialmente, agradecendo o vô do Miguel, né, que participou, aliás, através do Miguel, né, agradecendo o Miguel e o vô dele. Então, portanto, por terem dado um respaldo para a gente. E assim que você pode fazer, viu? Você, de onde você estiver nos assistindo, mandar uma mensagem para a gente, pedir uma explicação, explica melhor isso para mim, explica aquilo para eu entender melhor. Assim a gente faz um programa melhor para todo mundo. Vamos voltar aos nossos debates? Porque olha essa informação. O setor madeireiro está buscando 50 milhões de reais. Segundo as informações, para evitar aí um colapso depois dessas tarifas, né? Com as importações, com as exportações travadas e contratos futuros em risco, né? O setor madeireiro de Mato Grosso estima aí precisar de até 10 milhões de dólares em crédito emergencial para manter as indústrias operando. Sem receita em dólar, não há como quitar os financiamentos tomados junto aos bancos. São empréstimos dolarizados, justamente atrelados ao tipo de operação do setor que realiza exportações com base em contratos de câmbio. Seu Bianco, volta comigo, seu Bianco. Eu acho que eu não tenho nem muito mais a falar, porque isso está extremamente ligado ao que o senhor falou no bloco anterior. Adianta a carne mais barata se eu não tiver o emprego, porque a gente está falando de... enfim, a indústria que vai ter mais trabalho para se manter operando. Sem uma demanda maior dos Estados Unidos, a gente tem esse problema aí, seu Bianco. Vamos ver se vai dar tempo dele falar conosco aí. Oi, acho que voltou, né? Tá, Jossan, os 50 milhões que o setor madeireiro, principalmente no Mato Grosso, está pedindo, ele seria por quê? Porque já tem muitos contêineres de madeira serradas e prontas para serem exportados. E isso aí foram contratos feitos há muito tempo atrás. E aí foi pego um dinheiro emprestado, dizendo que ele ia vender a madeira lá e que com esse dinheiro ele ia pagar. Agora, é justo pegar isso, é justo pedir esse dinheiro e é justo sair. Só que veja os custos que vai ter tudo isso. Primeiro, aonde é que se vai se arrumar esse dinheiro? Quem é que vai emprestar esse dinheiro? O governo está sem dinheiro. O governo não tem dinheiro nem para pagar as contas dele. Então o governo não tem esse limite. Poderíamos pegar de bancos internacionais? Tá bom. Qual é o valor do juro hoje que está girando? Taxa Selic 15%, mais espera do banco 20 e poucos por cento ao ano. Cada ano, isso daí fica muito, muito mais caro. Então, qual a outra solução que poderia se ter para os madeireiros? Poderia-se pegar esse empréstimo, mas nós temos que correr imediatamente nos Estados Unidos e tentar fazer um acordo para que acabe com esse tarifaço. Porque se continuar o tarifaço, o que vai acontecer? Aqui um dia, esse capital pego, esse juro vai ficar impagável, vai estar muito mais coisa. Outra coisa, o setor madeireiro do Mato Grosso, eles têm a tal da piracema, que é momentos em que você não pode tirar a madeira. Agora, no momento em que nós estamos, é um momento de seca e é um momento em que se pode tirar a madeira. Então, aqui uns dias, vamos dizer, demora-se para resolver o problema do tarifaço. Quando resolve, aí entra o momento em que você não pode retirar a madeira em virtude da piracema da madeira. Aí, o que você vai fazer? Hoje vamos dar as férias coletivas, amanhã, não sei, vai segurar ou vai ter grande demissão? Então, são problemas que somente serão solucionados com diplomacia e com a quebra desse rancor que nós temos, de dizer que o Brasil é muito maior. Nós temos que ter humildade e ir nos Estados Unidos e pedir para que se cesse esse momento de tarifaço. Essa é a parte mais importante que eu acho de tudo, seja da venda da carne, da venda da madeira,
do comércio brasileiro. O que eu acho mais interessante a gente mostrar dessa notícia, é claro que é muito válida a tua informação, são quase 500 containers parados que já renderiam aproximadamente mais 8 milhões de dólares e sem previsão de retomada ao fluxo. O setor tenta apoio institucional junto à FIENT, que é a a Federação das Indústrias de Mato Grosso, e também a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, também com representantes do Congresso, mas isso seriam gastos, né? É algo que não compensa. A melhor jogada é essa que o senhor falou. Mas, na minha opinião, o que essa informação nos ajuda a entender é como que os impactos dessa tarifa, quais são o tipo de impacto que essa tarifa vai trazer para a gente. Já tem setor vendo que vai ter prejuízo, aliás, já tem dias que setores têm relatado e falado e apontado os problemas que essas tarifas iriam trazer. A gente falou também recentemente sobre demissões que já estava acontecendo, o senhor mesmo acabou de falar de demissão, férias coletivas, até entender o que vai acontecer. Primeiro são medidas como férias coletivas para não fazer algo maior, mas são 30 dias de férias coletivas, até lá resolveu-se um problema, não resolveu, entra para o pior de tudo, a demissão. Enfim, são problemas que aparecem e que têm que ser solucionados da maneira correta, e a gente tem falado, o senhor principalmente, seu Bianco, algo que deve resolver o problema e não trazer novos problemas. Continua a taxa, o setor precisa de 50 milhões. Vamos arrumar 50 milhões? Mas isso não vai resolver o problema. Vamos nos colocar no lugar desses exportadores que você falou dos containers aí. Esse container ele está carregado lá com madeiras, numa medida já conforme o pedido feito por um comprador norte-americano, com contratos assinados, que o valor era tanto por dólar. Beleza. Então, produziu-se essa madeira, já teve um custo de frete para levar essa madeira do Mato Grosso até Santos, Paranaguá ou no Porto, e está lá. Hoje, estando lá, esses containers, você fica tendo um custo diário de manutenção, de aluguel do container, do local, são tudo custos que estão sendo feitos para ele. Bom, aí a decisão desse madeireiro manda para os Estados Unidos essa carga. Se for mandar essa carga para os Estados Unidos, chegando lá com o tarifaço de 50%, o cliente dele não vai querer, porque ele estava num determinado preço e não com esse custo. O que vai acontecer? Volta essa carga. Aí você paga frete para ir, frete para voltar. Então, isso são anos, às vezes meses e anos de negociação que estão indo tudo por água abaixo, sem ter critério, sem ter... E com esses produtores, estando o financiamento, lógico que há poucos dias agora é uma solução para eles não falirem. Porém, se não resolver, somente vai protelar uns dias esse financiamento, apenas e tão somente irá protelar a quebradeira geral no setor madeireiro. Muito bem, seu Bianco. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu te chamo de novo. A gente vai... não. Olha, eu ia chamar um intervalo comercial e já foi 2, era o nosso último. Não te chamo de novo, não. Continua comigo. Vamos para o nosso próximo e último assunto, que é a China, que adiou uma decisão, né, sobre as importações de carne bovina, e ela acaba beneficiando o Brasil. Vamos lembrar que o governo chinês está prorrogando, né, por mais 3 meses uma investigação sobre as importações de carne bovina, que começou lá em dezembro de 2024. Essa medida, ela é boa, não é, para o Brasil, né? Dá um fôlego aí para os grandes exportadores de carne, como o Brasil, Argentina também, Austrália, Estados Unidos, que temiam as restrições comerciais. E aí, no começo do programa eu te fiz a pergunta e agora eu quero um pouco mais detalhada a tua resposta, seu Bianco.
já que isso tem uma ligação direta com as tarifas de Donald Trump, né? Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Então, Joção, você deu bem a notícia que foi em dezembro do ano passado, né, que a China entrou com isso. Eles não sabiam que o Trump iria vir com essas loucuras de tarifaço, né? Então, o que houve? Eles também compram carne dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos entraram com esse tarifaço, automaticamente eles não querem os Estados Unidos de amigos. O que eles tinham dito? Eles tinham falado, indo para esse lado comercial, de criar problema para a carne do mundo inteiro. Para quê? Para que baixasse preço, para quê? Né? Para mostrar o poder de compra deles, para poder baixar preço. Principalmente o objetivo deles era com que comprasse essa carne mais barata. Porém, agora eles viram que se não entrar carne nos Estados Unidos, aí iria faltar carne lá dentro. Iria faltar carne para eles. Faltando carne para eles, fica muito dificultoso. Então, eles protelaram isso, essa fiscalização, para mais 6 meses, e deixaram livre que a gente possa exportar a mesma quantia que a gente exportava lá naquela época. Tanto é que as exportações no último mês para eles lá aumentaram. Então, eles já estão pegando esse lado comercial de que meio abandonar os Estados Unidos em virtude das loucuras do Trump e comprar do mercado brasileiro, que é um mercado mais calmo, mais garantido. Então, por isso é que a jogada da China aí não foi muito boa para eles. Tanto é que nós, o Brasil vende 46% da carne que nós exportamos para a China. Então, veja bem o tamanho do mercado que é o mercado chinês para nós aí, né? 46. É importante também deixar bem clara essa informação. O senhor falou correto, mas só para 46% de tudo que nós exportamos. Pega tudo que a gente exporta, praticamente metade disso é para a China, 46% é para a China. Não é 46% de toda a carne produzida no Brasil, tá? Só para o pessoal de casa não se confundir aí. Mas são informações que são importantes, portanto, com esses 3 meses a mais aí de fôlego, essa extensão vai até 26 de novembro, segundo o Ministério do Comércio chinês, que alegou, seu Bianco, a complexidade do caso e prometeu manter diálogo com os países envolvidos. Analistas enxergam essa decisão como um sinal de que a China busca um equilíbrio, exatamente o que o senhor vem falando, entre proteger a sua indústria e evitar tensões no comércio global. Olha as informações, o país importou 2,87 milhões de toneladas de carne bovina em 2024, mas as compras caíram no primeiro semestre de 2025, viu? Foram 9,5% de queda no primeiro semestre, nesses primeiros 6 meses. A China é o maior comprador de carne do Brasil, 46% das exportações vão para lá. Em 2024 foram 12 bilhões,8 de dólares faturados pelo Brasil, essa informação, né? É muito dinheiro, é muito valor, é muito, realmente, a metade de tudo que nós exportamos em carne, quase a metade, vai lá para a China. Então, se a China inventasse um tarifaço para o Brasil, aí sim nós estaríamos bem com muito problema, né? Mas tudo que desses 50% que vão para lá, automaticamente eles também não podem deixar de comprar carne brasileira nossa. Por quê? Porque daí o povo dele vai ficar sem ter carne para comer. É a tal da segurança alimentar que a gente sempre fala e que o mundo inteiro, ou todos os países, vamos dizer, as administrações, os governantes de cada país pensam muito nisso, na alimentação, na segurança alimentar. Ou seja, vamos dar um exemplo bem radical. Não adianta eu e você, José, estar num navio e esse navio está cheio de dólar lá, de moeda, de reais, de todas e qualquer moeda,
lá no meio do mar, e aí a gente não pode chegar em lugar nenhum, e nós não temos nem 1 litro de água para a gente beber ou para a gente se alimentar. De que adianta a gente ter $1 milhão ali, se nós não temos 1 litro de água para beber, que 1 litro de água custa menos de $1. Então, aquele dólar, aquilo ali não adianta. A segurança alimentar que o mundo, que os governantes imaginam muito é isso. Não adianta você ter dinheiro para comprar a carne, a comida, se você não tem a comida para poder comprar. Então, esse parâmetro é que os governantes olham muito. E a China, vamos dizer, tem esse problema, tem isso na coisa, que é um grande problema, tanto para nós quanto para eles, porque nós estamos vendendo muito para eles, dependendo muito deles, e eles também dependem muito de nós. Então, esses são problemas que talvez não existe solução no mundo, mas são fatores que devem se levar em conta. O senhor falou aí, né? Um depender do outro. A gente precisa deles e eles precisam de nós. Agora me veio na cabeça, eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor. Digamos assim que a China não decidisse prolongar essa investigação contra a carne brasileira, continuasse uma investigação por aqui e fala assim, epa, enxerguei um probleminha por aqui. E isso porque eles são grandes negociadores, né? A gente sempre falou isso por aqui, o senhor sempre usou muito esse termo, eles são muito bons em negociar. Então essa também não seria uma oportunidade para eles de falar assim, epa, peraí, ó, a carne brasileira está com um probleminha aqui e por isso nós vamos voltar alguns embarques ou nós vamos colocar uma tarifa adicional, por exemplo. Isso não seria uma oportunidade de uma jogada comercial chinesa em cima do Brasil ou outros países produtores de carne ou qualquer outro produto? O que eles fizeram, Jossan, seria uma fiscalização, vamos ser mais francos, nos abatedouros nossos, para ver como que está sendo o abate, se essa carne está vindo de desmate ilegal, esses fatores. Então, eles podem, de determinada planta, de determinado frigorífico, de determinado estado, dizer que eles não querem comprar isso. Porém, hoje se torna muito perigoso para eles, porque eles podem dizer, bom, nós não vamos comprar mais carne do Mato Grosso. Então, a quantidade de carne exportada para eles do Mato Grosso, de repente, aí vai faltar muita carne lá, porque eles não querem comprar dos Estados Unidos, não compram do Brasil, não compram parte do Brasil. Então, iria faltar carne para a população deles, que é essa tal da segurança alimentar que a gente fala. Ele teria o dinheiro, mas ele vai lá no mercadinho e o balcão está vazio, não tem a carne para ele comprar. Então, para eles, ou para o mundo, para nós como consumidores, não tem mais nada importante do que você ter a oferta do produto para você poder comprar. Depois, eu vou conseguir comprar aquele pacote de feijão, aquela carne? Depende do meu poder aquisitivo e depende de eu correr atrás, de ter dinheiro para comprar aquilo. Mas não pode deixar de ter alguém que venda aquela comida para você. Levando em consideração que o senhor sempre falou em eles serem ótimos em negociação, porque eles negociam há centenas de anos, ao contrário do brasileiro, o Brasil, que é um país novo, o chinês está muito acostumado, ele sabe muito como fazer uma jogada. Pensando nisso, eu criei uma teoria na minha cabeça. Será que essa também não é uma oportunidade deles abraçarem o Brasil também? Porque se falarem, não, então a gente também vai colocar uma tarifa ou a gente vai deixar de comprar de vocês, eu acho que é um momento de muita tensão. E você atrelar a China a esse momento, eu acho que faria estremecer uma relação entre os países. Faz algum sentido, do meu ponto de vista? Eu acho que faz muito. Eu acredito até que eles, vamos dizer, daí haveria estremeceria mesmo o comércio entre as duas partes, se fizesse isso. E a China, só para a gente, você gosta de jogar um truco, né? A China, o que ela fez lá em dezembro? Ela trucou esses 4, 5, 6 países, né? E agora, sem a gente ver as cartas, sem saber se a carta estava boa, a nossa carta ou a carta deles estava melhor, ela destrucou, ela falou, para aí, que eu não vou dar uma trucada agora, vou deixar para... Vou continuar o truco lá
lá em novembro, não sei que mês que eles falaram que eles vão continuar o truco. Daí vamos ver se eles vão ter carta melhor do que as nossas. Não vem falar de mim porque eu tenho aprendido muito no truco aqui diariamente. E na verdade não estou falando de truco, não. Estou fazendo nessa jogada aí. O senhor é muito melhor no truco. Isso está muito relacionado aí às jogadas comerciais entre países, aí, essas tentativas. Mas é isso aí, é interessante. Hoje o programa foi inteiro. A gente conseguiu analisar 4 macro pontos a respeito das tarifas. A gente viu aí as negociações entre Brasil e Estados Unidos que podem ser estremecidas por conta da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente viu o governo Lula acionando hoje, inclusive, não sei nem se eu mencionei, mas foi hoje protocolado, né? Hoje, dia 6, o protocolo do Brasil, isso da OMC do Brasil, pedir, né, uma análise por parte da Organização Mundial do Comércio sobre a conduta dos Estados Unidos. Falamos do setor madeireiro, que está afetado e com medo, e por isso busca 50 milhões de reais, e a China, né, dando um fôlego aí para o Brasil em relação à carne, que não deixou escancarado que é por conta do tarifaço, mas que, segundo a análise do seu Bianco aqui, faz todo sentido ser por conta das tarifas de Donald Trump. Então a gente começa a ver nesse primeiro dia de tarifas como que os impactos podem acontecer para tudo quanto é lado, pode respingar para lá e para cá. Continuamos analisando, seu Bianco. Obrigado por hoje. Eu só me despedindo aí, mas também o comércio brasileiro, os comerciantes brasileiros estão sendo muito inteligentes. Tanto é que a carne, o Brasil, os Estados Unidos era o segundo país que a gente mais exportava, e eles já arrumaram comércio no México. Hoje nós estamos vendendo mais para o México do que para os Estados Unidos. Então é isso que nós devemos procurar e fazer, procurar a tangente, né? Obrigado por você ter me dado essa oportunidade e obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Fechou. Amanhã a gente não vai estar aqui com conteúdo exclusivo, né? Mas estaremos assim, quem nos assiste vai ter conteúdo, porém não vai ser exclusivo. A gente tem um compromisso aí nessa quinta e sexta-feira, e segunda-feira estamos de volta com conteúdo exclusivo, mas amanhã você acompanha a reprise dos programas, amanhã e sexta-feira, reprises dos programas da semana passada. Seu Bianco, obrigado por hoje mais uma vez, uma boa noite e até segunda-feira mas amanhã tem programa ainda. A você, telespectador, obrigado pela sua companhia até aqui. O programa termina, a programação continua, fique ligadinho aí, e amanhã tem programa e segunda-feira conteúdo exclusivo. De volta. Valeu, boa noite, tchau.